seu coração, querido. O que você precisa que Jesus faça por você esta noite? Uma palavra? Você tem ansiado por uma cura? Você só quer dormir melhor à noite? Você precisa que o seu marido se converta, que a sua esposa se converta? Você precisa ter acesso novamente ao coração dos teus filhos? Você precisa de uma porta na sua vida profissional? O que você quer que Jesus faça na tua vida essa noite? Queridos, nós precisamos aproveitar esse ambiente, um ambiente onde a liberação dos milagres, a liberação de palavras. E eu queria que, antes de nós entrarmos na palavra, que de verdade você colocasse diante do Senhor essa noite todas as tuas expectativas. Às vezes você está frustrado, abatido, oprimido, triste. Os teus sonhos foram destruídos. Talvez algumas palavras não saem da sua mente. Querido, isso tem paralisado, tem impedido você de desfrutar e de viver algo extraordinário da parte de Deus. E eu quero te falar algo essa noite. Jesus te trouxe aqui porque Ele quer te dar vida e vida em abundância. Você não entendeu? Jesus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer liberar algo novo sobre a sua vida, algo de vida e de abundância. E eu quero profetizar sobre a tua vida essa noite, que toda a tua escassez, toda a falta, toda a dor, tudo aquilo que Satanás por anos tentou colocar sobre a sua vida, toda a pedra de tropeço que muitas vezes se apresentou diante dos teus pés, fazendo com que você não avançasse, que você retrocedesse. Querido, eu quero te falar que essa noite o Senhor vai liberar sobre você uma nova medida de graça, de autoridade, de poder, de vida. Você sairá daqui totalmente transformado. O teu coração vai ser liberto, a tua mente será liberta, os teus passos serão livres para que você possa avançar de glória em glória, de vitória em vitória. E toda dor, tudo aquilo que tem gerado peso nos teus ombros, eu declaro essa noite, vai cair por terra em nome de Jesus, porque aquele que prometeu, aquele que te escolheu, aquele que morreu por mim e por você, está aqui essa noite para te dar vida e vida em abundância. Por isso, querido, levanta as tuas mãos aí onde você está, abre a sua boca como filho, como filha, como alguém que é herdeiro da promessa, como alguém que fala assim: Senhor, independente das minhas dores, independente da amargura do meu coração, independente do que me falaram, independente das circunstâncias como elas têm se apresentado a mim, eu acredito na tua palavra, eu decido crer na promessa, eu decido crer na palavra que foi liberada, e nela é o caminho. Eu começo a sonhar os teus sonhos, eu começo a ver aquilo que o Senhor vê, e eu começo a declarar em nome de Jesus: a minha casa é do Senhor, os meus filhos é do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nada nem ninguém, nenhuma potestade, nenhum dominador vai impedir das bênçãos e da presença do Senhor fluir. Rio de águas vivas fluirão do teu interior, rio de águas vivas fluirão do teu interior nessa noite. Se você crê nisso, querido, aplauda o Senhor o mais forte que você puder, em nome de Jesus. Algo novo será derramado sobre a tua vida nessa noite. Você crê nisso, querido?
Glória a Deus. O Senhor te trouxe aqui para te surpreender essa noite. Você voltará cheio de esperança, cheio de fé, cheio de expectativa. Sabe por quê, querido? Porque você não precisa que nada natural se mova, porque tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Quero dar boa noite para todos vocês. É uma alegria estar aqui mais uma vez ministrando, e não apenas ministrando, mas também encerrando essa série que nos abençoou tanto. Quantos foram abençoados por essa série? Deixa eu te ver. Glória a Deus. Hoje eu não sei, as crianças estão liberadas para a sua programação, antes que eu me esqueça, e o pessoal fique lá atrás fazendo assim para mim. Glória a Deus. Queridos, nós estamos essa noite encerrando a série Movimento, e coube a mim ministrar essa noite para vocês. E eu confesso que o meu coração ele está pulsando, porque Deus ele vem falando comigo desde o início da semana. Eu tenho orado, tenho pedido para que o Senhor traga uma direção e que possa trazer algo sobrenatural sobre a sua vida, assim como Ele tem ministrado na minha vida. Amém? Amém. Querido, hoje o tema da minha palavra é obediência que gera provisão. Quantos aqui acreditam que obedecer é fácil? Pode manifestar aí. Obedecer é simples, querido? Não. Tem algo que a gente sempre ouve, né? Que obedecer é melhor do que sacrificar. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça e latejando no meu coração. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E nós sabemos disso. Mas, querido, eu e você, nós temos uma facilidade em desobedecer. Então, em outras palavras, eu e você, parece que nós gostamos de sacrificar. E na hora que o Espírito Santo falou isso no meu coração, eu falei, ai, já pode parar, Senhor. Já pode parar, que aqui eu já fui ministrado, nem precisa continuar. Sabe, queridos, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós declaramos com a nossa boca muitas vezes, seja através de um louvor, seja através da leitura da palavra. E, querido, muitas vezes nós sabemos, o que mais me deixa perplexo é que não é só falta de conhecimento. Nós sabemos, claro que não sabemos tudo e nem saberemos. Ao longo da jornada com Cristo, nós vamos aprendendo todos os dias algo novo. Mas existem coisas, querido, que estão impedindo você de ter a provisão divina. E eu começo a minha palavra falando, até hoje existem áreas da sua vida que não foram para frente, porque você insiste em desobedecer. Sabe por que fica pesado demais? Sabe por que fica dolorido demais? Sabe por que parece que caminhar com Jesus chega numa altura do campeonato que fica, meu Deus, Senhor, eu achava que ia ser mais fácil, me enganaram. Eu achava que ao entregar a minha vida ao Senhor, e ao falar, Senhor, toma conta de mim, Senhor, eu entrego tudo que eu tenho nas tuas mãos, eu achava que ia ficar mais tranquilo. E Senhor, depois que eu fiz isso, parece que as portas se fecharam, parece que as lutas aumentaram. Aquilo que muitas vezes eu aparentava ter paz dentro da minha casa, hoje nem isso eu tenho mais. Por quê? Deveria ser mais fácil, deveria pelo menos ser mais simples, e não é. E aí, querido, será que todas as instruções que a palavra de Deus diz, lá na tua individualidade, na tua devocional, ou todas as palavras que você ouve desse altar, deixa eu te falar, o quanto que você tem obedecido e praticado? É óbvio que se você não colocar em prática, a sua vida vai ficar pesada. É óbvio que a partir do momento que o conhecimento é liberado sobre você, e você conscientemente decide por ir para um outro caminho que não aquele da obediência, a provisão não vai chegar na tua casa. Quantos estão entendendo?
Glória a Deus. Vocês estão vivos aí, né, gente? Eu só comecei. Glória a Deus. Sabe por quê, querido? Porque obedecer vai exigir de você um ato e um movimento. Nós estamos falando de movimento. Obedecer não é você ficar sentado na tua cadeira ou deitado eternamente em berço esplêndido, achando que num passe de mágica as coisas vão fluir na sua vida. Jesus não é só uma energia, querido. Jesus é alguém que você precisa se relacionar todos os dias. Você precisa buscar Ele em todo o tempo, porque se você abrir a porta do teu coração todos os dias, Ele vai entrar contigo, Ele vai estar contigo, Ele vai te ajudar no dia da tribulação, Ele vai te ajudar no dia da tristeza. Só que, querido, nós sabemos demais e praticamos de menos. Nós ouvimos muito e fazemos pouco. Jesus já te falou coisas em determinadas áreas da sua vida, e Ele mandou você ir para lá, e eu não sei por que você continua indo para cá. Vai por esse caminho, Senhor, mas esse caminho é estreito, esse caminho vai exigir que eu tenha algum tipo de renúncia. Esse caminho aqui vai exigir que eu obedeça literalmente 100% aquilo que está na tua palavra. Querido, em nome de Jesus, então decida hoje ir para o caminho da obediência, porque a única forma da provisão chegar sobre a sua casa, a única maneira da multiplicação chegar na tua casa, é se você obedecer os mandamentos do Senhor, e se você converter de verdade o teu coração, a tua mente, a tua alma, converter dos maus caminhos. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E a palavra obediência, ela tem um significado, a origem dela é do latim, e ela significa ouvir com atenção e se submeter. Olha que incrível. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Querido, obedecer é você ouvir com atenção e se submeter. O que está faltando submeter ainda? Porque talvez o ouvir com atenção você já está, mas e o submeter? Submeter, querido, dói. Submeter é você pegar as tuas velhas práticas, é você pegar tudo aquilo que talvez você aprendeu ao longo de anos da sua vida e falar: Senhor, eu decido submeter, porque eu quero a tua provisão na minha vida. Amém. Amém, queridos? Submeter e obedecer, querido, não é ter uma vida passiva. O que você está fazendo, irmão? Que você não fala, você não abre a boca, que parece que você está anestesiado, não sei, estás morto, que aconteceu alguma coisa contigo. Não, eu estou aqui esperando em Deus. Quantos já ouviram isso? Eu mesmo, misericórdia, Deus tem misericórdia da minha vida. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso. O que você está fazendo, Márcio? Não, estou esperando em Deus. Esperando o quê? Esperando que Ele apareça para você, que Ele mande um anjo, que Ele mande um profeta falar com você. Esperando o quê? Então não confunda obediência e submissão com passividade, porque não tem nada a ver com isso. A obediência vai fazer você sair do seu lugar e de forma intencional você vai virar para aquilo que você fazia e que não agrada a Deus, que não te levava a cumprir os princípios e os mandamentos do Senhor, e falar assim: eu decido que eu não caminharei mais para esse lado, eu vou caminhar para esse, porque esse é o caminho que o Senhor planejou para mim. Essas são as melhores decisões que eu posso tomar na minha vida. Os meus olhos não veem, o meu coração não sente. Eu, quando olho para esse caminho, me dá medo, me dá angústia, mas o Senhor é comigo e Ele vai pegar na minha mão e Ele vai me conduzir. Ele vai criar um caminho que não existe, Ele vai colocar pessoas ao longo da minha jornada, mas eu decido obedecer, porque quando eu obedeço a voz do Senhor, Ele vai te sustentar no caminho inteiro. Amém. Amém, querido? Nós precisamos ter uma obediência intencional. Nós precisamos ouvir e praticar. Eu recebi uma direção,
de um profeta, de um homem de Deus, de um pastor, alguém que está ali sobre a sua vida, que foi estabelecido por Deus na sua vida. Querido, em nome de Jesus, quando você receber uma direção de alguém, quando você receber uma direção desse altar, do seu líder, daquele que Deus colocou sobre a sua vida, em nome de Jesus, vá orar, porque o Espírito Santo vai falar contigo, mas não despreze a orientação, não despreze as palavras que são liberadas sobre você. Depois não adianta falar, meu Deus, acontece na direita, acontece na esquerda, mas na minha vida não está acontecendo. É claro que não está acontecendo, porque você só está recebendo, mas não está fazendo. A obediência precisa de gerar um movimento em você, para intencionalmente você ir para aquilo que o Senhor tem determinado para que você vá. As suas finanças, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a tua esposa, com os teus filhos, a forma como você lidera as pessoas que Deus tem confiado nas tuas mãos. Nós precisamos expressar Jesus em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Amém? E eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, deixa eu abrir a minha. Melhor por aqui. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. 2 Reis 4, 1, 7. Diz assim: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Para quem que a viúva foi recorrer, querido? Ela ficou falando para todo mundo do que ela estava passando. Primeiro que ela estava dentro da casa dela, amuada, tinha acabado de perder o marido. Mas esse marido, ele era o quê? Servo do Senhor. Querido, quando nós somos servos do Senhor, você pode ter certeza de que Deus vai cuidar de todas as coisas. Mesmo no momento mau, mesmo no momento de perda, mesmo no momento de dor, você pode ter convicção de que o Senhor continua cuidando de você. E querido, a dor dessa mulher, ela poderia sair aos 4 cantos e falar: ei, pelo amor de Deus, me ajudem. Eu acabei de perder o provedor da minha casa. Eu acabei de perder não só o provedor, mas o meu companheiro, alguém que me ajudava nas lutas, alguém que dividia as cargas comigo. E eu tenho 2 filhos agora que eles nem esperaram o meu marido, eles já vieram cobrar a dívida que ele tinha. E eles estão falando que se eu não pagar essa dívida, eles vão levar os 2 filhos como escravos. Pelo amor de Deus, me ajuda. Tem dó de mim. Alguém se compadeça de mim. Não, querido. Sabe por quê? Porque existe lugar certo para você levar e apresentar as suas necessidades. Sabe por quê? Muitas vezes as coisas não acontecem na sua vida porque você está canalizando as tuas dores e as tuas frustrações no lugar errado. Você está abrindo para todo mundo o teu coração, você está abrindo para todo mundo as suas tristezas, as tuas angústias, as tuas dores, e o Senhor está falando: ei, só canaliza para o lugar certo, porque eu tenho um homem de Deus para te ajudar. Não adianta você pegar e deixar-se desesperar pelas circunstâncias. Não caia nesse erro. Sabe por quê, querido? Porque quando você se deixar desesperar pela circunstância e você começar a sair sem rumo, sem direção, além da provisão não chegar até você, os teus ouvidos ficarão tampados e você não vai ouvir a direção que Deus tem para te dar. Então, a primeira coisa, a obediência vai te levar a buscar a resposta no lugar certo. Você não pode abrir o teu coração e a sua intimidade para qualquer um.
Não abra a sua vida para aquelas pessoas que não vão poder contribuir contigo. Para aquelas pessoas que vão olhar e falar: eu sabia, pensava que me enganava, mas nunca me enganou. Nunca me enganou. Próximo versículo. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Querido, todas as vezes que você for até um profeta, quando você for canalizar no lugar certo, não espere que essa pessoa ela fique ali choramingando contigo. O profeta, o enviado do Senhor, ele vai lutar as tuas dores, mas ele vai te dar uma direção para mudar a tua vida. Ele vai mudar a tua vida, ele vai te dar uma instrução que vai te levar a mudar a tua vida, resolver os teus problemas. E o profeta no final falou: filha, o que está acontecendo? Por que você está chorando tanto? Por que você está gritando? O que está acontecendo? O que você quer que eu te faça? E o que você tem em casa? Olha para as tuas mãos. Olha para as tuas mãos. Eu te pergunto essa noite: o que você tem nas tuas mãos? O que você tem que o Senhor já colocou nas tuas mãos? E que muitas vezes, querido, pelo desespero, muitas vezes pela cegueira de ficar buscando em todo canto uma resposta, querido, às vezes a resposta Deus já colocou nas suas mãos. Você só precisa que alguém te direcione para olhar para o lugar certo. E aí você fica rodopiando, perdendo energia, gastando força, perdendo tempo. O que tem nas tuas mãos? O que você tem na casa? E ela respondeu: essa sua serva não tem nada. Ela não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então, olha só como é controverso que ela responde. A sua serva, profeta, não tem nada. Não, peraí, mas tem um jarro de azeite. Então como que não tem nada? Não ter nada é não ter nada. Mas tem um jarro de azeite. Tem um jarro de azeite. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: sempre terá um jarro de azeite para ser o início da multiplicação da tua vida. Sempre terá. Mas o coração e o olhar dessa mulher, ela estava tão focada só porque os filhos, só porque os filhos seriam levados por escravo, que ela ficou cega. Deixa eu te falar, quando você olha só para o problema, você não vê a solução que o Senhor já trouxe para você. E aí, como você está tão envolvido na circunstância, porque afinal de contas são os teus filhos que vão ser levados por escravo. E aí, um homem de Deus, alguém enviado pelo Senhor, na qual você vai buscar ajuda, na qual você vai canalizar o teu coração, ele vai falar: ei, espera um pouco, eu sei das tuas dores, eu sei porque o teu marido andava comigo, eu sei que ele faleceu, eu sei que ele não está mais em casa, sei que ele tem dívidas e que tem compromissos para pagar, mas em nenhum momento Eliseu falou assim: ei, peraí, o que você quer? E o que você tem na sua casa? Quando nós decidimos obedecer e canalizar o nosso coração para o lugar certo, nós sempre teremos clareza do próximo passo. Amém. E ela não estava vendo isso. Ela não enxergava sequer o jarro de azeite. E eu te pergunto nessa noite: o que você tem clamado nesse altar? Quais são as tuas lutas? Quantas vezes você já veio para esse altar, ou lá na tua casa, e falou: Senhor, mas eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer, eu já usei de todas as ferramentas que eu tinha, tudo aquilo que eu podia imaginar para que isso mudasse, para que essa situação mudasse, eu já fiz. E o Senhor está mandando te falar essa noite:
Cadê o teu jarro de azeite? Cadê o teu jarro de azeite? Cadê? O que você tem em casa? O que você tem? A resposta é nada. Tem só um jarro de azeite. Sabe por quê, querido? Porque quando você canaliza o teu coração para o lugar certo, você vai enxergar o que você não enxergava, e você vai chegar à conclusão de que aquilo que você precisa para que haja intervenção e milagre na tua vida já estava dentro de casa, e tudo que parece pequeno você estava desprezando, e hoje Deus está te trazendo a atenção. Não despreza o que eu te dei, não despreze o que eu já te entreguei, não despreza o pequeno começo. Mas o meu marido ainda não veio para a igreja. Começa a olhar o pequeno começo, começa a observar as pequenas ações de mudança que o Senhor já tem produzido no coração dele. Não despreza, não despreza. Próximo. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Ele não disse: ei, então me traga esse negócio teu aí, eu vou dar uma orada aqui e tudo vai fluir na sua vida. Não, querido. A nossa fé vai ser testada. Senhor, eu decido obedecer. É mesmo? Senhor, eu decidi entregar essa área da minha vida para o Senhor. É mesmo? Então faz o seguinte: o milagre vai começar a acontecer, mas você precisa se mover. Para de olhar para a tua ausência, para de olhar para a tua tristeza, para de olhar para aquilo que está tentando tirar a tua atenção, e em nome de Jesus levanta, vai para os vizinhos e vai atrás de vasilha, porque quando você for, e a medida das vasilhas que você trouxer, vai ser a medida do milagre que eu vou derramar. Glória a Deus. Cadê as vasilhas? Queridos, nós precisamos começar a entender que as ferramentas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, não é para que nós prostremos e fiquemos ali lamentando: Senhor, isso não vai ser suficiente, Senhor, isso aqui é tão pouquinho, Senhor, isso aqui não vai dar para eu sustentar a minha casa nem por 2 dias, Senhor, eles vão levar mesmo os meus filhos por escravo, Senhor, a minha vida financeira não vai mudar, Senhor, o meu marido não tem jeito, Senhor, a minha esposa, ela é uma encrenca, ela não vai mudar nunca, os meus filhos se desviaram porque eles desentenderam, eles tiveram uma frustração grande porque se envolveram na obra e foram frustrados por homens, e hoje não existe nada que seja capaz de trazer essas pessoas e o meu filho de volta. O ato de falar para essa mulher ir atrás das vasilhas é: ei, para de olhar para o seu problema e começa a olhar para a tua solução. Vai atrás da direção que eu estou falando, executa aquilo que eu tenho te falado, executa a palavra, coloca a palavra em ação, decide colocar a palavra em ação na sua vida, querido, porque aí sim você vai ver o milagre acontecer. Vai atrás das vasilhas. Para de chorar, mulher, vai atrás das vasilhas. Pega os teus filhos que estão correndo risco e bota eles para andar. Sabe por quê, querido? Porque o milagre está quando você se movimenta. O milagre não está só quando você sabe. O milagre está quando você faz. Mas eu não estou vendo as coisas acontecerem, querido. Só continue fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer, porque na hora de fazer o milagre é com Ele. Mas se você não estiver no lugar certo, na hora certa, você vai ver todo mundo recebendo do milagre e você não. É porque o Senhor é carrasco e Ele não te ama? Não, é porque Ele já tinha mandado você ir atrás das vasilhas e não foi. Ele não vai trazer a vasilha na tua casa. E a gente está esperando um milagre para que ele seja completo, se ele não for ali, na tua porta de casa, dentro do teu quarto, ali no teu conforto. Parece que Deus não está fazendo, e Deus está falando: ei, vai, obedeça, faça, cumpra o que eu estou te falando, porque o dia que você for
por atrás das vasilhas. Não se preocupe, porque eu vou encher de óleo. Mas cadê a vasilha? Você não quer que eu vou atrás das vasilhas também? Vai, querido, coloca a tua fé em ação. Quer provisão? Anda. Quer que as coisas aconteçam? Dê um passo em nome de Jesus. Próximo. Depois entre em casa, fecha a porta atrás de você e dos teus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. Depois que você pegar as coisas, querido, volta para o teu lugar de secreto. Volta para a tua casa. Porque o milagre vai acontecer lá dentro. Pegou tudo, não aguentava mais pegar vasilha, pegou tudo que os vizinhos tinham disponível, traz para casa. Porque lembra que a botija de azeite, que foi o início do processo, estava onde? Já estava em casa. Querido, o milagre que você precisa já está dentro de casa. Ou seja, não é a sua casa literal, mas está aí, já está perto, já está dentro de você. Deus, quando você entregou a sua vida para Ele, Ele reacendeu dentro de ti, Ele te deu o maior presente chamado Espírito Santo. Está dentro. Eu só preciso colocar as coisas no lugar. Eu preciso cair em si e preciso agir, baseado numa palavra recebida de um homem de Deus, baseado num instrumento que o Senhor levantou para que a minha vida e a sua vida mudasse. E aí reuniram todas aquelas vasilhas dentro de casa, fecharam a porta, e ela continuou obedecendo. Sabe por quê, querido? Porque se ela tivesse obedecido só a primeira parte, o milagre não aconteceria. Quando Deus Ele te dá uma orientação, quando Deus te traz uma direção, querido, em nome de Jesus, executa ela inteira. Eu e você, nós temos a mania, muitas vezes, de achar que já está bom. Não, eu já fui até aqui, Senhor, eu já andei 75% do caminho. Querido, não é 75%, é inteiro. Porque a obra do Senhor é plena, é inteira. Deus não faz nada pela metade. E aí ela entrou com as vasilhas dentro de casa. Próximo versículo. A mulher foi embora dali e ficou a porta para trás de si dos teus filhos. E estes passavam as vasilhas e ela passava as vasilhas e ela enchia. E quanto mais vasilha era apresentada, mais óleo e azeite era colocado nela. Sabe por quê, querido? Porque a provisão de Deus, ela sempre vai ser proporcional à tua obediência e à tua entrega. Amém. Quando que o óleo parou de jorrar? Quando acabaram as vasilhas. Se tivesse mais vasilhas, mais seria derramado. Querido, essa noite, quais são as vasilhas que você vai apresentar para o seu Senhor? Essa é noite de encerramento de série. E nós teremos um momento sobrenatural de altar aqui hoje. Um momento onde você vai pegar, talvez, a sua única vasilha, que está ali mirrada. Malimar, quando você olha para ela, não é nem um fundinho cheio de óleo. Aí você vê ali, tem umas 2 gotas perdidas. Essa noite, o Senhor está te falando: eu vou te prover, eu vou te sustentar. Mas chegou a hora de você levantar do seu lugar e apresentar as tuas vasilhas. Chegou a hora de você apresentar, querido, presta atenção. Chegou a hora de você apresentar a tua família aqui de verdade. Não é aquele negócio: Senhor, cuida do meu pai, cuida da minha mãe, cuida do meu irmão que está mais perdido do que não sei o quê. Isso, Senhor, porque existe uma promessa aí que foi liberada sobre a minha vida, de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então cumpre aí, Senhor. E aí você vem
o altar, só que você deixa a vasilha no teu banco. O que adianta? Apresentar as vasilhas fala de uma entrega genuína. E assim, Senhor, essa noite eu decido crer que nesse altar vai fluir, e essa vasilha que eu vou apresentar, ela vai ser cheia do teu poder. Ela vai ser cheia da transformação. Eu vou sair daqui essa noite com as respostas que eu preciso. Eu sairei dessa noite com a força necessária para eu continuar a obedecer, porque eu não abro mão de receber a tua provisão e a tua multiplicação. Eu não estou preocupado se só os meus filhos serão levados por escravo. Eu não estou preocupado só porque hoje eu perdi o meu marido, que é o provedor da minha casa. Eu não estou preocupado, porque essa dor aqui está sendo muito intensa. Não, Senhor, essa noite eu deixo tudo isso de lado e eu pego as vasilhas que o Senhor já colocou na minha vida e eu venho para esse altar. Porque, Senhor, eu tenho vasilha, mas ela está vazia. Eu tenho vasilha, mas ela está sem azeite. Eu tenho vasilha, mas eu não tenho mais a esperança. Eu tenho vasilha, mas eu não tenho o poder de Deus. Eu tenho vasilha, mas a minha alegria foi embora. Todas as vasilhas se encheram. Aí ela encheu, ela vendeu o azeite para pagar a dívida, e ainda sobrou para que ela pudesse sobreviver com os filhos. Sabe por quê, querido? Porque Deus, quando Ele faz um milagre, Ele não faz só para resolver o teu problema. Ele faz para resolver o teu problema e para te dar uma nova esperança para você seguir e caminhar com Ele. Amém. Nunca será só para a tua necessidade, porque dessa vasilha vai jorrar e você vai resolver as questões, as tuas emoções vão ser sanadas e você vai voltar a fluir no Senhor como você nunca fluiu antes. Amém. Porque a alegria do Senhor é a sua força. Amém. Em nome de Jesus. O milagre vai começar, querido, quando você se mover. Quando você sair do seu lugar. Sai da inércia, crente. Levanta e anda. Está doendo, continua. Está sendo difícil, continua. Mas o pastor não sabe o que eu estou passando. O Senhor sabe. Mas isso é muito frio e parece que é muito racional. Não é racional e nem frio, querido. É apenas o Senhor te falando. Continua obedecendo, porque o milagre vai chegar. Por isso, obedeça para que a provisão te alcance. Quantos precisam que as suas vasilhas sejam cheias nessa noite? Amém. Quantos aqui estão com lutas, com questões que precisam verdadeiramente ser apresentadas nesse altar? Queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Queria que você fechasse os teus olhos. Nós faremos um momento profético aqui nessa noite.